Estamos aqui no programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é produzido, coordenado, dirigido pela professora Neide de Aquino Nofes, da Faculdade de Educação, e por mim, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. A nossa convidada de hoje vem do curso de Psicologia, é a professora doutora Clarissa Metzger. Tudo bom, Clá? Tudo bem. Clarissa é minha companheira no dia a dia de trabalho e vai falar com a gente hoje sobre acompanhamento terapêutico. Uau! A gente chama assim intimamente de AT. O que quer dizer acompanhamento terapêutico, Clá? Então, o AT, como você está dizendo, né, Márcia, já abreviando, ele é uma prática clínica, né, uma prática clínica que não é regulamentada, mas é exercida, via de regra, por profissionais da área da saúde, eventualmente também da educação, e que tem como objetivo um tratamento fora do setting tradicional de tratamento clínico. Então, ele não é só exercido por psicólogos ou psiquiatras? Não necessariamente, não necessariamente. O que acaba acontecendo na prática é que é uma prática que ficou muito conhecida no campo da psicologia, né? Porque desde que teve início, né, uma prática que teve início com o advento da reforma psiquiátrica, era uma prática exercida por estudantes. Ainda hoje é bastante, mas hoje em dia eu diria que o acompanhante terapêutico tem uma carreira mais longa do que tinha antigamente, né? Por estudantes de várias áreas. De várias áreas, mas sempre circula muito na psicologia, né? Por ser justamente por esse aporte clínico, por ser um aporte clínico, né, que tem trabalha com a psique, né? E, portanto, bom, tem uma intimidade maior, de fato, ou talvez seja mais corrente por essa razão na psicologia. Clarissa, normalmente se a gente fala em processo terapêutico, a gente entende. Se existe um setting, um local, espaço. Esse acompanhamento terapêutico, existe também isso ou é uma coisa que... Como é? Porque tem a palavra acompanhamento, né? Sim. Bom, a ideia é que tenha um processo terapêutico no acompanhamento terapêutico, mas talvez para explicar isso melhor eu tenho que falar um pouquinho das origens do acompanhamento terapêutico, né? Então, o acompanhamento terapêutico ele tem, como eu comentei agora há pouco, origem na reforma psiquiátrica e ele nasce como uma prática em extensão do tratamento de pacientes psiquiátricos, né? Então, no começo, né, ele era, na verdade, o acompanhamento terapêutico, ele vem de outras práticas que eram chamadas, por exemplo, né, como assistente psiquiátrico, assistente recreacionista, amigo qualificado. São todas figuras do campo da saúde mental que são precursoras do acompanhante terapêutico, né? O acompanhamento terapêutico ele tem início na Argentina, em torno dos anos 60, chegando nos 70, e chega no Brasil pelo Hospital de Acasa, né, que justamente foi fundado, entre outros fundadores, havia pelo menos duas pessoas vindas da Argentina, duas argentinas, uma delas é diretora do Instituto até hoje, a Beatriz Aguirre, que trouxe essa prática que já acontecia ali na Argentina para a gente, né? E ela consistia, né, no acompanhamento de pacientes psiquiátricos em crise ou que não estavam, digamos, em pleno gozo da sua autonomia, né? E que visava contribuir para que esses pacientes pudessem exercer suas atividades cotidianas, atividades que eram do seu interesse subjetivo também, né? Então, nesse sentido, embora haja um processo terapêutico, né, esse processo ele pode, se é um processo que se dá com pacientes, digamos, que tem mais dificuldades, vai ser um processo mais longo, né? Vai ser um acompanhamento terapêutico, né? No sentido de... É que a gente podia fazer um pouco a diferença entre o que é terapêutico e o que é psicoterapêutico.
né? Eu gosto muito de uma aprendizagem que eu tive há muito tempo, que o terapêutico ele vem de terapain, que quer dizer transformar. Né? Então, ele é um processo de transformação. Muita gente faz um processo de transformação, né? O fisioterapeuta faz, o professor faz, né? Mas essa transformação ela não tem um enfoque específico que é tratar a questão, vamos dizer, da psique do indivíduo. Ela é tratada como ela é tratada com uma aula bem dada, com uma fisioterapia bem feita, mas ele não é o foco da função. Passa por aí? Sim, acho que é uma maneira interessante de falar disso, né? De fato, porque a ideia, né, é que as coisas que se faz no acompanhamento terapêutico tenham esse efeito terapêutico, mas então diferente da psicoterapia, né, Márcia? Acho que é uma diferença bem importante que você destaca, né? Então, o acompanhamento terapêutico ele tem efeitos terapêuticos, mas ele não é um trabalho especificamente, necessariamente um trabalho especificamente psíquico. Por isso também essa variabilidade de pessoas que exercem, né, o acompanhamento terapêutico, não necessariamente psicólogo. Onde se forma? Desculpe, não, só a questão da formação. Porque a gente, quando fala em terapia, a gente lembra da psicologia, sabe? Coisa até muito simplória. Quando é acompanhamento terapêutico, ele é formado aonde? Na psicologia? Porque eu vejo muitos profissionais de educação fazerem psicanálise e se tornam psicanalistas, né? Então não é exclusividade. E o acompanhamento a formação vem da onde? Então tem uma situação análoga à situação da psicanálise na medida em que também como a psicanálise também não é uma profissão regulamentada em si, né? A psicanálise acabou ficando para a psicologia, né? Mas ela não é uma profissão em si mesma, né? O acompanhamento terapêutico também não. Então, não é uma profissão reconhecida, né? Então, os cursos, a gente tem cursos de formação, tem diversos cursos. O Instituto A Casa, onde eu trabalho, oferece um curso, outros lugares também oferecem cursos, que normalmente são compostos por uma parte teórica, um estágio supervisionado e, em alguns casos, um trabalho ao final. O curso que eu coordeno, por exemplo, a gente pede um trabalho escrito no final, como uma produção do aluno, né, por essa passagem aí pelo curso. Você diria que é um trabalho que pode ser exercido por alguém da própria família da pessoa? Porque quando você pensa em terapia, isso é muito claro. Sim. Né? Quando você faz essa abertura de acompanhamento terapêutico, que pode ser exercido por outros profissionais, por um estudante, você diria que ele pode ser exercido por alguém da própria família ou um amigo? Eu diria que seria bastante complicado a gente pensar, né, no acompanhamento terapêutico de alguém da família, porque justamente é interessante que o acompanhante terapêutico consiga manter uma certa distância, né, da situação de vida familiar do paciente, porque muitas vezes é por causa dessa distância que o acompanhante terapêutico vai conseguir conduzir o trabalho, né, e estar atento a coisas que são importantes subjetivamente para aquele paciente, que talvez a família não reconheça como uma coisa importante, porque tem uma outra visão. Então, o acompanhante terapêutico ele vem para compor com o cuidado que a família tem a oferecer. Nesse sentido, eu acho que uma sobreposição entre os dois não seria interessante, né? Não consigo ver, nunca ouvi falar que isso tivesse acontecido e não me parece que seria interessante que acontecesse também por essa razão, né? Você sobrepõe duas funções diferentes, né? Se eu sou mãe, eu sou mãe. Se eu sou pai, eu sou pai. Se eu sou irmã, eu sou irmã. Né? Mas eu consigo pensar um pouco, né? Eu não penso na psicanálise, obviamente, eu penso em ergo auxiliar e desenvolvimento de papéis, né? Então, para mim, isso é muito claro que quando eu desempenho um papel, ele tem definições, tem limites e tem ali um script, inclusive social, né? As pessoas esperam de uma mãe determinada coisa dentro de uma determinada cultura, assim como esperam de um acompanhamento terapêutico determinadas coisas dentro de uma certa cultura. Então, para mim, isso é mais ou menos claro, mas como você tinha falado, eu acho importante para o nosso telespectador ou para o nosso ouvinte no YouTube compreender essa diferença, né? Porque acho que às vezes tem aí uma questão que aí eu vou te fazer a pergunta que assim, é um processo caro, porque a gente tem
há uma fala muito grande, né, que a psicanálise e o tratamento terapêutico ele é para a elite, porque ele é muito caro. Não é absolutamente verdade, né? Nós temos inclusive lugares onde você pode fazer gratuitamente, como a clínica da PUC, mas o acompanhamento terapêutico, ele é um trabalho caro, ele é de fácil acesso? Então, é uma boa pergunta, né? Acho que também temos aí uma analogia com a psicanálise, né? Como você falou, por exemplo, a gente tem um atendimento pelo viés psicanalítico na clínica da PUC. A gente tem acompanhamentos terapêuticos que são feitos por acompanhantes terapêuticos em formação nos cursos de formação. Então, vou dar um exemplo do curso que eu coordeno, porque é o que eu conheço melhor, Sim, né? claro. A gente tem parceria com instituições variadas, né? Então, os nossos estagiários acompanham e têm supervisão desse trabalho de acompanhamento terapêutico em instituições públicas em geral. A gente até tem parceria com uma instituição privada, que é a própria instituição dona do curso, mas que é o Instituto Acasa. Mas, em geral, as nossas parcerias são justamente com serviços e iniciativas ou do terceiro setor ou, né, ou públicas. Você vê o pedagogo podendo fazer esse curso? Ele pode ser aberto a quem já é formado? Sim, a gente inclusive já teve e tem, né, com alguma frequência, alunos que vêm da pedagogia. Muitos deles encantados com a teoria psicanalítica, né? E também eu acho que teve uma lei que saiu, eu não vou lembrar exatamente quando, alguns anos atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, que regulamenta no Estado que as escolas têm que oferecer, né, profissionais necessários para as crianças que têm necessidades especiais. Então, nesse momento, houve uma certa ampliação, né, da inserção dos chamados acompanhantes terapêuticos nas escolas. Inclusive, me parece que há até também aí uma certa sobreposição daquilo que seria o acompanhante pedagógico com o acompanhante terapêutico. Por isso que eu estou perguntando para você, porque existe esse acompanhamento pedagógico. Só porque você citou essa lei, acabou também de ser promulgada uma lei, mas que tem um ano ainda para ser organizada, que é depois daquele problema na escola em Suzano, que morreram várias pessoas, ou realmente uma nova função, que é acompanhar todos aqueles alunos, as famílias, inclusive eles estão falando não só, famílias, quer dizer, seja namorados, de pessoas, para que seja uma nova atividade mesmo, né? Para acompanhamento terapêutico dessas pessoas que participaram de alguma forma do massacre. Já tem a lei. Já tem a lei, já saiu a lei, só que pediu acompanhante terapêutico. Não acompanhamento, no sentido de acompanhamento. No outro sentido. Tá vendo? É o nome que dá confusão. Por isso que eu te falei, mas é um acompanhamento que quando ele vai explicar o que vai fazer, é um processo terapêutico. Sim. Não é um acompanhamento pedagógico. Ele fala psicólogo, serviço social, psicopedagogo, e que deve ser estruturado para fazer um acompanhamento realmente também emocional, nesse sentido. É emocional. Eu acho que talvez aí caiba uma distinção, né? Porque a gente fala de acompanhamento terapêutico como qualquer acompanhamento que implica um aporte terapêutico. Mas isso é diferente do que a gente chama de acompanhamento terapêutico como essa prática que tem origem no bojo da reforma psiquiátrica. Se você desse um exemplo, sabe? Uma vivência, porque aí as pessoas, né? Porque as pessoas quando pensam em terapia, pensam sempre em divã, né? Uma pessoa deitada falando. Então, nem é uma realidade para todos os atendimentos terapêuticos, mas acho que um pouco que desse a ideia das pessoas, o que faz essa pessoa? Olha, é uma pessoa que, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, mas aí não vai ser na escola, né? Que é um exemplo de uma pessoa que, por acometimentos psíquicos, psíquicos, não sai de casa, não quer sair de casa, né? E isso se configura, né, um problema. A pessoa não trabalha, não estuda, não quer fazer nada, quer ficar em casa, né? A ideia é que o acompanhante terapêutico seja, de alguma maneira, a rua que entra dentro de casa, né? E aí a gente também, dentro do acompanhamento terapêutico, a gente tem visões diferentes. Assim como dentro da psicanálise existem diferentes psicanálises, eu imagino que dentro do psicodrama existam também diferenças, né? No acompanhamento terapêutico também existem diferenças
na concepção de qual seria o papel do AT nessa situação. Eu, particularmente, da maneira como eu trabalho, eu parto do princípio de que o papel do acompanhante terapêutico não é tirar essa pessoa de casa necessariamente. Ela pode até querer sair de casa depois de um tempo de trabalho, e é comum que isso aconteça. Mas não pode ser esse o objetivo do acompanhante terapêutico. O objetivo do acompanhante terapêutico precisa ser, inicialmente, promover um certo laço social. Aí você vai dizer, bom, mas como é que você vai promover o laço social de alguém que está dentro de casa? Então, nesse sentido, o próprio acompanhante terapêutico é o laço na medida em que ele é alguém de fora, que não é da família, que não é amigo e que está indo lá para começar uma certa relação, uma certa conversa com aquela pessoa. E a partir dessa conversa, a partir dessa relação, se abre a possibilidade, ou bem de que essa pessoa até saia de casa para fazer alguma coisa que lhe interessa particularmente, ou que o universo subjetivo desse sujeito se amplie dentro de casa. Né? Quer dizer, você tem uma mudança, você pode ter uma mudança que não é concreta no sentido saiu de casa, não saiu de casa, mas você tem uma mudança de qualidade de vida e de amplitude de possibilidades subjetivas dessa pessoa. Esse acompanhamento, né? Usando esse exemplo que você está citando, tem essa pessoa e o contexto familiar do entorno, ele também ajuda o contexto familiar ou vai lá só para atender aquela pessoa que não quer sair de casa? Sim, uma boa pergunta, né? Não é dúvida. Impossível, se é uma pessoa, né, que mora com a família, por exemplo, é impossível a gente trabalhar com essa pessoa sem levar em conta esse entorno, né? Então, embora o trabalho seja com a pessoa, a gente precisa fazer uma leitura da situação como um todo, a gente precisa considerar a situação familiar, a gente precisa considerar as demandas da família. Considerar não significa que a gente vai atender as demandas, mas significa que primeiro a gente tem que escutar, primeiro a gente tem que se inteirar, fazer como que um diagnóstico situacional, né? Se a gente puder usar esse nome, enfim, para daí a gente poder intervir, né? Porque a gente precisa contar também com a parceria da família nesse trabalho, né? Porque esse trabalho só acontece se a família topar. Muitas vezes os nossos pacientes são pessoas que, pela situação que estão vivendo, não têm autonomia de levantar o telefone e falar, eu quero um acompanhante terapêutico. Às vezes até tem, mas muitas vezes não. Então fica muito na dependência da atenção da família. Quem contrata, para que contrata? Quem contrata, muitas vezes, quem contrata em geral é a família, mais raramente é o próprio acompanhado, né, aquele que faz uso do acompanhamento terapêutico. E quem chama, em geral chama, a gente costuma dizer que o AT é o último recurso. Nunca chama um AT para um caso simples. Normalmente, quando chamam um AT é porque tem uma situação mais grave, uma crise, uma situação que ninguém está sabendo muito como administrar, como resolver. Então, o acompanhante terapêutico, ele é contratado. Muitas vezes, a família, quando contrata, tem uma certa ideia. Essa ideia, muitas vezes, vai mudando, né? A ideia, por exemplo, no exemplo, só para a gente continuar no mesmo exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Quer dizer, se alguém chama um AT nessa situação, a família provavelmente espera que o AT tire essa pessoa de casa. Só que o AT não tem como saber se é possível fazer isso ou não, porque não sabe por que a pessoa não está saindo de casa, né? Então, tem um primeiro trabalho que tem que ser feito para que o AT possa entender o que está em jogo nessa recusa do sujeito de sair de casa. Para só aí a gente poder ver se é importante para esse sujeito sair de casa, porque às vezes uma coisa que é importante para a família pode ser a pior coisa do mundo para o paciente. A gente vai ter que administrar essa situação. Ou a maneira, né? que ele tem de lidar com essa família e não sair de casa. Por exemplo. Né? Como uma criança que ser. controla a mãe por Sim. não comer. Eu fiquei aqui pensando, assim, é um lugar muito novo e cheio de possibilidades, né? E aí eu fico pensando, o terapeuta desta pessoa pode ser o acompanhamento terapêutico? O terapeuta poderia ser a pessoa que atende nesta casa? Qual é a diferença do terapeuta que vai à casa do paciente e faz um atendimento domiciliar e o acompanhamento terapêutico? É muita aula para dar. Essa pergunta não é nada simples de responder. Mas eu estou te perguntando, eu vou te simples. dizer por quê, claro. Porque eu tenho muita invocação assim, com as pessoas que, de alguma forma, não compreendem que, primeiro, qual é o seu papel, qual o seu contexto, e extravasam limites, se justificando por coisas que não são justificáveis. Sim. E é por isso a minha pergunta.
Sim. Então, eu vou tentar responder de uma forma sintética, porque eu acho que é uma pergunta interessante, dá margem para uma grande discussão, mas de uma forma mais sucinta, né, eu diria que eu acho importante que haja uma clareza de qual é o seu papel, né, o que você está indo fazer ali. Acho que o setting, né, isso que a gente chama do setting, do contorno de um determinado atendimento, ele tem uma razão de ser, né? E a gente não pode desprezar essa razão de ser. Quer dizer, o setting do acompanhamento terapêutico ele é um setting menos definido, porque o AT pode estar na escola, pode estar na casa, pode estar na instituição, num CAPS, num hospital-dia, né? Num show na rua. Num show na rua, na praça, né? Em todos esses lugares. Então, nesse sentido, né, ele precisa ter clareza, o AT precisa ter clareza do que ele está fazendo ali. O que ele está fazendo ali não é uma terapia delivery, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de deixar claro, né? Então, até porque esses trânsitos entre um formato e outro, eles têm consequências. A gente não pode ser leviano de achar que é tudo a mesma coisa, né? São práticas diferentes que podem ser interessantes em situações diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem possibilidade de ir até um terapeuta para tratar de certas questões, a gente já tem que se perguntar se é um paciente bom para o acompanhamento terapêutico. Se ele faz terapia indo até o consultório de um terapeuta, enfim, né, aí a gente vai ter que ver, que também acho que tem uma diferença pensando em termos de terapeuta e de psicanalista, né, porque o AT pode ser pensado desde a psicanálise como uma certa estratégia do psicanalista, mas mesmo assim, mesmo quando a gente pensa dessa maneira, não tem uma fluidez entre, eu atendo no consultório, eu atendo na casa, eu atendo na escola. Isso, por razões que eu não vou conseguir elencar todas num espaço de tempo curto, mas não dá para a gente fazer essa mistura, né? O AT pode acontecer de, em alguma situação específica, um acompanhamento terapêutico virar uma terapia ou uma análise, pode acontecer, mas numa situação muito específica, muito delimitada e que isso seja muito discutido. É muito interessante, porque a palavra acompanhamento, ela traz muitas informações, tá certo? E acompanhamento terapêutico junta outras informações. Trazer isso como uma profissão nova, acho essencial. Para nós é essencial, porque nós temos idosos, temos muitos problemas no ar, com todas essas questões de insegurança, inclusive social, etc., né? Mas precisa de esclarecimentos. Porque eu vejo muitas pessoas se apresentarem, por exemplo, as cuidadoras de idosos. Elas se acham que são, que por serem cuidadoras, elas têm e fazem todo o acompanhamento, se apresentam na área terapêutica. Eu acho que, para mim, pelo menos, é muito importante essa distinção, porque terapia é uma coisa importante, essencial, mas desde que esteja na mão de um bom profissional. Então, a gente vai ter um tempo aí, daqui a pouco a gente vai terminar e tem milhões de perguntas que eu gostaria de fazer, porque elas vão suscitando um diálogo que no nosso cotidiano a gente não pode fazer. O que você gostaria de trazer para a fala, para o nosso ouvinte hoje? Que você acha significativo e importante? Em relação ao acompanhamento terapêutico, né? Olha... Bom, se tiver outra coisa, depois você fala do acompanhante, eu te dou um minuto para você falar. Estou pensando alto aqui. Eu acho que isso que a Neide falou, né, me faz pensar algo que eu gostaria de falar, que eu acho que é importante, que a gente precisa delimitar o campo do acompanhamento terapêutico, né? Embora ele possa ser um profissional que vem de áreas muito variadas, ele precisa fazer uma formação específica, né? Então, um cuidador de idosos pode se tornar um acompanhante terapêutico? Pode, mas ele vai ter que fazer uma formação específica para isso. Desde o ponto de vista da psicanálise, que é a minha abordagem de escolha, então, fazendo um curso de acompanhamento terapêutico com essa orientação ou fazendo uma formação em psicanálise e um complemento em acompanhamento terapêutico, porque o acompanhamento terapêutico, ainda que nessa acepção, né, se ampare na teoria psicanalítica, ele tem certas características que são muito próprias, muito específicas, né, e que não são as mesmas de outras práticas. Então, realmente, né, acho que
Eu compartilho dessa preocupação da Neide, né, e acho que nesse sentido vale a pena chamar a atenção para isso, né, de que o acompanhante terapêutico ele é alguém que precisa fazer uma formação específica condizente com esse campo que implica essa intervenção né, que dura um tempo, que tem um objetivo terapêutico, mas que não é uma psicoterapia e que também não é uma psicanálise delivery, nem uma terapia delivery, tem a ver nenhuma amizade, tem a ver com uma situação de crise em que o sujeito, por alguma razão, não está conseguindo desempenhar certas funções e o AT entra como um possibilitador de laço social, como um possibilitador de que esse sujeito busque outras coisas na sua vida, outras coisas de interesse, faça um movimento, né? Acho interessante quando você fala do transformar, né, do terapêutico, eu acho que é muito nesse sentido, né, que o acompanhante terapêutico permita uma transformação que permita ao sujeito se movimentar, mas muitas vezes o acompanhamento terapêutico ele tem uma circunscrição, né? Ele não vai durar para sempre, ele não vai ser para qualquer um em qualquer momento da sua vida, né? Enfim, então eu diria isso, que ele tem um contorno específico. Sob pena de ele se transformar naquilo que adoece e não naquilo que transforma. Com certeza, com certeza. O mau uso, né? O mau uso das terapias, da psicanálise, né? De qualquer terapia, psicoterapia também, pode ser iatrogênico, né? Pode ele mesmo causar um mal ali onde ele quer tratar, né? Acho que é aquele que põe em movimento, né? Mais do que transforma, põe em movimento. Põe em movimento. E a hora que ele estabiliza é o momento de se questionar. Eu vou agradecer muitíssimo sua presença hoje, queria ficar aqui horas discutindo. Porque tem muitas coisas que eu acho que são importantes para a gente falar, mas hoje, infelizmente, vou dar um tempinho para você se despedir e a gente fica por aqui após a despedida da professora Clarissa. Queria agradecer muito o convite, essa oportunidade de falar do acompanhamento terapêutico, que é uma prática pouco conhecida, embora muito mais do que 20 anos atrás, mas ainda pouco conhecida. Queria agradecer a vocês a oportunidade, as boas perguntas, enfim, é isso. Muito obrigada. Prazer me ter aqui. Prazer.